Nessa aula, vamos tratar de problemas envolvendo reajuste e desconto. Definimos reajuste simplesmente como sendo um aumento sobre um determinado valor e desconto uma redução correspondente em certo valor. Assim, um reajuste percentual é nada mais do que uma porcentagem que se aumenta em cima de um determinado valor e um desconto percentual é uma porcentagem que será aplicada para reduzirmos um certo valor. A porcentagem que será ou reajustada ou descontada será chamada dos problemas de taxa percentual, ou de aumento ou de redução. Então vejamos um exemplo. Temos um valor, 40, no qual vamos aumentar ou vamos reajustar a uma taxa de 12%. Então a pergunta que cabe é: qual o valor que será obtido quando aumentarmos 40 em 12%? Podemos determinar esse resultado somando 40 com o valor que será acrescido, ou seja, 12% de 40. Para calcularmos esse resultado, podemos escrever a porcentagem na forma decimal e assim temos 40 mais 0,12, que é o correspondente a 12%, de 40. Então será 40 mais 0,12 vezes 40, que é igual a 40, que multiplica 1 mais 0,12, que é igual a 40 vezes 1,12, cujo resultado final nos mostra 44,8. Mas antes de obtermos o resultado final, é importante chamar a atenção para o seguinte: 12% é o que nós denominamos de taxa percentual de aumento. Então, na conta, o 0,12 é o valor correspondente à taxa. Observe que para representarmos o resultado de 40 corrigido em 12%, pela última conta que nós fizemos antes de obter o resultado final, poderíamos simplesmente ter tomado o resultado, o valor inicial, 40, e multiplicado por 1,12. Mas 1,12 não é exatamente a taxa. A taxa, nesse caso, é de 0,12. 1,12 é o valor da taxa somado a uma unidade. E esse 1 corresponde, em forma percentual, a 100%. E é bastante natural, porque se tomamos um valor e aumentamos em 12% esse valor, o resultado final passa a ser o valor inicial, que já era 100%, acrescido a essa taxa de 12%. Ora, se tomamos 100% e somamos 12%, obtemos, evidentemente, 112%, que na sua forma decimal equivale a 1,12. Então, este número, que é o que foi multiplicado por 40 para ser obtido o resultado deste número corrigido em 12%, ele vai ser denominado de fator de aumento. O fator de aumento, ele representa o valor da taxa acrescido de 100%. E quando multiplicamos o valor inicial pelo fator de aumento correspondente, o que nós obtemos é exatamente o valor já corrigido, sem precisar calcular o valor correspondente ao aumento para ser somado ao valor inicial. Assim, podemos estabelecer o seguinte esquema para situações similares. Vamos chamar de V1 um valor inicial que será corrigido. Esse valor será corrigido, tanto pode ser com um acréscimo ou uma redução. Nós podemos tanto aumentar como reduzir esse valor, que vai produzir um valor final, que é um valor V2. A correção, se for um aumento, nós vamos somar, se for uma redução, nós vamos diminuir, a uma taxa I. Então, nós podemos determinar o valor final V2 simplesmente tomando o valor inicial V1
multiplicado não pelo valor da taxa, mas pelo fator de aumento ou fator de redução correspondente a essa taxa. Ou seja, vamos tomar o 100%, que é 1, somado à taxa, ou subtraído a ela, se formos fazer a redução, o desconto. E aí esse resultado, 1 mais i ou 1 menos i, será o nosso fator de aumento ou fator de redução. Então, se tivermos 1 mais i, teremos o fator de aumento e 1 menos i como sendo o fator de redução. Vamos então produzir a seguinte tabela. À esquerda, vamos escrever a taxa percentual correspondente, indicando por mais se for um aumento percentual e por menos se for um desconto, uma redução percentual. E à direita, vamos escrever o fator de correção, seja de aumento, se for um acréscimo, ou um fator de redução, caso seja um desconto percentual. Então, digamos, se tivermos uma taxa de aumento de 20%, então teremos um fator correspondente a 1,2, que representa a taxa, que é 0,2, somado a 100%. Lembrando que há uma taxa I, o fator correspondente será obtido fazendo 100% somado à taxa I, se tivermos um aumento percentual, ou subtraído da taxa I se tivermos uma redução ou um desconto percentual. Então, se tivermos uma taxa de menos 20%, ou seja, uma redução de 20% em relação a algum valor, o fator correspondente será 1 menos a taxa de 0,2, ou seja, o fator correspondente é de 0,8. A uma taxa de 3% de aumento, temos um fator correspondente a 1,03. A uma taxa de 75%, o fator correspondente é 0,25, pois equivale a 100% menos 75%, ou seja, 25%. A uma taxa de aumento de 14%, temos um fator correspondente a 1,14. A uma taxa de redução de 18%, temos um fator correspondente a 0,82. A uma taxa de aumento de 100%, o fator correspondente é 2, que é 1, 100%, mais a própria taxa, que também nesse caso é igual a 1, então temos um fator igual a 2. E a uma taxa de redução de 1%, temos um fator associado a 0,99. Vamos ver agora alguns exemplos para ilustrar os cálculos nessas situações. Uma mercadoria custava R$ 75,00 e foi reajustada em 30%. Quanto passou a custar? Então, nós temos o valor inicial 75, valor esse que será reajustado em 30%. Então, quanto passou a custar? Qual é o valor final? Observe que o valor final pode ser obtido simplesmente tomando-se o valor inicial multiplicado pelo fator de ajuste ou fator de aumento correspondente. Como a taxa é de 30% de acréscimo, então o fator de aumento correspondente é 1,3. E assim, efetuando-se a multiplicação, 75 vezes 1,3, obtemos 97,5. Assim, se uma mercadoria custava R$ 75,00 e foi reajustada em 30%, passou a custar R$ 97,50. Um produto custava R$ 1.200 e teve um desconto de 4%. Quanto passou a custar? Então, nesse caso, temos um valor inicial, 1.200, que teve uma redução, um desconto de 4%. Assim, para determinarmos o resultado final descontado em 4%, podemos tomar o valor inicial, 1.200, multiplicado pelo fator de desconto correspondente. Se temos uma taxa de 4% de redução,
O fator de redução correspondente é de 100% menos 4%, ou seja, 0,96. E o resultado desse produto nos mostra 1.152, que corresponde, então, ao valor corrigido em 4% para menos. Então, se um valor de 1.200 teve um desconto de 4%, o preço final passa a ser de R$ 1.152. Neste próximo exemplo, temos: comprei um objeto por R$ 1.500 e o revendi por 1.620. Qual minha porcentagem de lucro? Então, temos o seguinte: o valor inicial 1.500, teve um reajuste, passando para 1.620. Então, evidentemente, passamos de um valor inicial menor para um valor final maior. Então, claro que tivemos uma taxa aí de aumento percentual. A questão para descobrirmos o valor correspondente a essa taxa passa pelo seguinte cálculo. Ora, se o valor final corresponde ao valor inicial, ou seja, 1.620, corresponde a 1.500, multiplicado pelo fator de ajuste ou pelo fator de aumento correspondente, podemos obter esse fator um mais i, dividindo 1.620 por 1.500. Ao efetuarmos essa divisão, o resultado do quociente de 1.620 por 1.500 é 1,08. Então, o valor da taxa I correspondente equivale ao fator de aumento 1,08 menos 1, ou seja, menos 100%. Então, temos uma taxa I correspondendo a 0,08 ou simplesmente de 8%. Então, para que um valor de 1.500 passe a ser 1.620, ele tem que ser reajustado em 8%, que é a porcentagem de lucro.